E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário, e hoje vamos falar sobre o livro 1789, A Inconfidência Mineira. Então, te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Título, 1789. Autor, José Martino. Editora, Excalibur. Páginas, 315. 1789. A Inconfidência Mineira tem o objetivo de apresentar um importante fato da história do Brasil através de duas perspectivas. A primeira é contextualizando o movimento inconfidente dentro das relações entre Portugal e Espanha no final do século XVIII, e, portanto, detalhando as principais características dos personagens envolvidos, direta e indiretamente, no movimento. A outra perspectiva traz ao leitor o ambiente onde tudo ocorreu. Assim, temas como vestuário, lazer, alimentação, finanças, são detalhados para trazer uma ambientação da capitania de Minas Gerais do final do século XVII, quando o ouro foi descoberto na região de Minas Gerais, a princípio pelos bandeirantes paulistas. Houve um fluxo enorme de pessoas para a região em busca de riqueza. Estamos no início do século XVIII e a atual região de Minas Gerais fazia parte da capitania de São Paulo. Em uma época onde o ouro era a maior riqueza em circulação, é fácil imaginar o que essa descoberta gerou. Foram tantas pessoas que se dirigiram para Minas que a coroa portuguesa precisou baixar um decreto proibindo que portugueses embarcassem para o Brasil para esse fim. Além de estabelecer postos de controle nos caminhos que levavam a Minas para controlar o volume de pessoas que se movimentavam naquela direção. Com as minas de ouro cada vez produzindo mais, aumentou o número de habitantes e como consequência o número de cidades. Na mesma medida aumentou a quantidade dos impostos reais cobrados sobre os habitantes de Minas. A região alcançou tanta importância que a coroa alçou a região à capitania e estabeleceu caminhos oficiais para escoar a produção aurífera para Portugal. Portugal aumentou o controle estabelecendo seu aparato burocrático e militar na capitania. Surgiam os regimentos reais, casas de fundição, ouvidoria real e todo o aparato político. Isso fez crescer em Minas uma elite abastada financeira e intelectualmente. Vários homens retornavam a Minas após terem se formado na Universidade de Coimbra, com acesso a informações que se tornaram fundamentais para o movimento inconfidente. Contudo, sendo um elemento natural finito, a produção de ouro começou a decair a partir da metade do século XVIII. Em contrapartida, a coroa cada vez cobrava mais impostos, usurpando todos os habitantes da capitania. Com os seus interesses pessoais e financeiros em jogo, naturalmente os mais inteligentes logo se uniram em torno dos ideais de liberdade. O que os unia era a necessidade de diminuir suas dívidas com a coroa portuguesa. Estavam diretamente envolvidos militares de alta patente, como Domingos de Abreu Vieira, ricos fazendeiros e donos de minas de ouro, como Francisco de Oliveira Lopes, ricos contratantes, como João Rodrigues de Macedo, advogados e poetas, como Cláudio Manuel da Costa e Alvarenga Peixoto, o ex-ouvidor da capitania Tomás Antônio Gonzaga, e militares de baixa patente, como Tiradentes. O movimento teria início quando o governo decretasse a derrama, imposto que recaía sobre todos os habitantes para pagar a diferença entre a produção de ouro e a quantidade de 100 arrobas. Com medo do que poderia acontecer, e para salvar a própria pele, alguns inconfidentes delataram o movimento ao Visconde de Barbacena, então governador da capitania. Barbacena logo mandou prender os acusados e os enviou para o Rio de Janeiro. Na capital da colônia os acusados sofreram extensos interrogatórios e torturas. O que ficou relatado nos autos da devassa, processo aberto pela coroa, foi que após vários interrogatórios Tiradentes assumiu toda a culpa do movimento. Após 3 anos das prisões, e com todos sendo condenados à morte pelo crime de lesa-majestade, uma nova sentença foi proferida. Os réus civis e militares seriam enviados em degredo perpétuo para as colônias portuguesas na África. Os clérigos seriam enviados para Portugal, e somente Tiradentes seria morto por forca, para servir de exemplo aos demais súditos. Tiradentes morreu no dia 21 de abril de 1792. Foi esquartejado e teve partes de seu corpo penduradas ao longo da estrada entre Rio de Janeiro e Vila Rica. Sua cabeça ficou exposta na praça principal de Vila Rica. Sua casa foi destruída e o terreno salgado para que nada mais crescesse ali.
A história da Inconfidência Mineira é um tema ainda controverso na história do Brasil, controverso pois não existe unanimidade entre os estudiosos sobre os verdadeiros papéis desempenhados pelos participantes e muito menos um consenso acerca das suas motivações. A principal fonte histórica é o registro do processo que a coroa portuguesa abriu para julgar e punir os sediosos, a devassa. Mas a versão oficial dos vencedores não deve ser usada como fonte única para análise de algum evento histórico. Ficamos com as suposições e as visões românticas que permeiam o imaginário brasileiro há mais de 200 anos. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esse livro. Para mais resenhas como essa, acesse resumodelivro.net. Muito obrigado pela sua audiência, e até o próximo Resumo de Livro.